Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Estamos aqui no público e hoje vinha, como é que se diz, trazer traumas antigos para a nossa conversa. Porque eu lembro-me, quando eu estava com as gêmeas, e as gêmeas ainda eram pequeninas, de eu estar a tentar convencê-las a ir para o banho, com uma brincadeira qualquer, e a mãe ter dito: "Oh, Ana, não achas que estar sempre a brincar e de levar sempre estas coisas como brincadeira pode fazer com que elas não... com que a pessoa perca a autoridade?" Lembra-se disso? Lembro-me, é sempre com mágoa que nós percebemos que frases das quais nós esquecemos continuam gravadas a ferro e fogo nos Exato. nossos filhos. E lembro-me sempre disso, porque há coisas que eu me lembro da minha mãe me ter dito que eu acho que ela, passado 5 minutos, nunca mais se lembrou. Exato, sim, que ficaram. E ficamos a remoer e por séculos e séculos. Exato, sim, mas portanto, esta... é preocupante. Mas, portanto, Exato. vamos Mas recapitular para quem as pessoas de fora. Há uma tentação, e eu acho que nós avós fazemos muito isso, que é dizer, transformar tudo em brincadeiras, que é dizer: ora, vamos fazer banhos de espuma, vamos fazer castelos de espuma, vou-te fazer um banho de espuma até cima, que parece que vai estar na Serra da Estrela, na neve, e depois, agora vamos comer, e eu vou-te fazer não sei o quê, e eu vou virar o ovo ao contrário, e depois parece que já está comido e não está, e fazemos isto nesta ideia de que entre nós e eles, os dias que passamos juntos, ou os momentos que passamos juntos, sejam recordados como um momento em que não houve conflitos, em que foi tudo alegre, em que nós fomos extremamente criativos. Isso até nos ajuda, porque até damos por nós a inventar e a criar coisas que nós, com os nossos filhos, nem sequer tivemos tempo para fazer e que nos dão imenso prazer. Presumo eu que quando eu fiz esse comentário é uma meditação ou uma reflexão sobre o que é que isso acontece se isso passa para os pais. Uma coisa é os avós. Não quero que os pais tenham essa vida quero, boa, mas dia a dia. Acho que há coisas que pensei eu na altura, e estou a tentar relembrar-me o que é que pensaria, mas acho que hoje pensaria a mesma coisa. Há coisas que os pais não têm, que não precisam de ser brincadeiras constantes. Vai tomar banho porque é para ir tomar banho, vai lavar os dentes porque é para ir lavar os dentes, vai comer porque é comer, e eu, quando digo isto, não é porque isto se tornem tarefas penosas. Eu estava a pensar, se uma criança automatiza que tem que fazer essas coisas e se acha que as tem que fazer e que é para fazer, pode ser um bocado difícil implementá-las ao princípio, mas depois provavelmente não ocuparão espaço na cabeça delas a pensar: vou ou não vou tomar duche? Lavo ou não lavo os dentes? Hoje não está a ser nada giro lavar os dentes, ninguém inventou nenhuma graça para eu lavar os dentes. Vou para a cozinha ou não vou? Ponho o prato na máquina ou não vou? E há algumas coisas que eu acho que automatizadas ganhariam para a própria criança uma vantagem, porque não é preciso todos os dias pô-las em causa, pensá-las. Sim, é muito atrativa essa proposta, mas será que as crianças conseguem, quer dizer, e será que nós adultos e todos temos assim automatizações tão grandes que não variem consoante estamos cansados ou não estamos cansados ou não nos apetece ir lavar? Não vai surgir sempre umas alturas em que é mais difícil, ou dependente do... O contexto está sempre a mudar, não é? Não me importa nada lavar os dentes porque até estava a caminho da casa de banho e estava tudo bem, ou estava envolvido num jogo e sair do jogo é mais difícil. Por isso... Não é um bocadinho utópico pensar que essas automatizações vão ficar tão que nunca vão, que a pessoa já não pensa nisso? Não sei, eu não tenho isso, é porque eu não sinto isso. Nunca não digo, mas há temperamentos, eu sou péssima, comigo nunca... Mas é isso que eu acho. Eu acho que os automatismos não funcionam para algumas sempre, pessoas. Mas há muitas pessoas que eu vejo... para quem esses automatismos são de facto facilitadores da vida. Sem dúvida. E há muitas crianças há crianças que eu vejo educadas, se calhar a mim faz-me um bocadinho de impressão no momento em que as vejo
certa maneira, moldar dessa forma, porque me parece que os pais estão a ser demasiado chatos, demasiado insistentes, demasiado tudo, mas a verdade é que eu vejo nessas crianças, muitas vezes, se calhar com perda de alguma criatividade, com perda de outras qualidades, mas eu vejo-as encarar essas tarefas sem grande resistência. Mas não será também a possibilidade de, agora que percebemos melhor sobre neurodivergência, uma forma diferente de algumas pessoas, que depois faz sentido nas famílias, porque são da mesma família, terem formas diferentes de viver, porque eu consigo compreender, por exemplo, que eu e a minha irmã tivemos a mesma mãe e que temos maneiras muito diferentes de encarar e sentir esses automatismos, e que para mim nunca infelizmente, eu bem tento que a coisa fique fácil e que já não tenha que pensar nela, mas na mesma estou sempre ou ansiosa ou tenho que sempre fazer uma preparação, vamos lá, vamos fazer isto, tenho que sempre fazer essa própria coisa. E portanto, mas para voltar ao assunto, presumindo que esses automatismos não funcionam para toda a gente, até porque às vezes o próprio pai não tem esses automatismos dessa forma e portanto é muito difícil implementar quando a pessoa não os tem, Claro, exigir a um ser humano também, que se calhar é uma coisa que todos os dias seria um inferno para a Sim, dia. Sim, está bem, mas a diferença é que eu estou a pensar alto, a diferença é se tu tens essa dificuldade como mãe ou como pai e depois fazes um esforço artificial para impor rotinas, se calhar a coisa sai mal porque não estás completamente convencido delas. Agora, por outro lado, não quer dizer que ao escolheres esse modelo para os teus filhos ou para os teus netos, seja um modelo melhor para eles. Mas acha que alguém consegue escolher um modelo que seja completamente antagónico àquilo que a pessoa é? As pessoas não escolhem os modelos que têm... porque esta é a vida, não estamos a falar de nem sequer de uma educadora que escolhe uma pedagogia, e mesmo as educadoras provavelmente escolhem pedagogias com as quais se sentem capazes, Sim, não é? Mas eu acho que vamos voltar ao ponto inicial, e o ponto inicial que tu perguntaste, essa autoridade... Sim, se a brincadeira e o jogo pode ser prejudicial. E eu vim a defender a brincadeira e o jogo. Neste sentido, sigo uma no Instagram que gosto imenso, que se chama Playful Heart Parenting, que fala muito sobre isto e que questionam muito isto. E que ela diz que obviamente as crianças sabem distinguir a diferença entre quando estamos a falar a sério ou quando estamos a brincar ou a ser tontinhos e fazer brincadeiras dessas, mas que esses momentos de leveza e de brincadeira que a mãe estava a dizer há bocado e a descrever tão bem em relação aos avós, criam muito mais respeito e uma conexão muito maior e muito mais probabilidade de colaboração do que uma autoridade de obediência, não é? Por isso, para ter esse respeito, nesses momentos, não é em todos, obviamente, mas em momentos de alta tensão, quando a pessoa claramente não vai conseguir falar com aquela criança porque ela não está a usar o seu cérebro todo. Nós não estávamos, quando tu começaste a dizer isso, começaste a dizer o meu comentário, que tu lembras melhor do que eu, referia-se a ser esse um hábito de fazer as coisas em casa. Ninguém tem. Obviamente que todos os pais têm uma criança muito cansada ao fim do dia, pequenina, vão moldar a maneira de falar Sim. e a maneira de ser àquele momento. Eu estou a dizer acho eu que o que eu dizia nessa altura era, se nós podemos, como pais, fazer um tal esforço para não ter momentos de conflito. Sim, a questão é se for uma fuga ao conflito. Nossos pais, e então com os nossos filhos, e então isso se tornar uma forma de tudo ser negociado e apresentado e maravilhado para não usar conflito, se isso como forma e como regra Sim. não poderá ter perigos. Sim, eu acho que provavelmente pode. Mas acho que se calhar podemos encontrar-nos aqui no meio, que é a brincadeira e o coisa, e levar as coisas com leveza e humor, pode não ser
não é agora estou eu a pensar também, não é necessariamente a mesma coisa do que negociar e estar, porque a pessoa pode manter exatamente o mesmo limite e dizer, tipo, agora vamos fazer na mesma, mas brincar com essa situação e ajudar essa criança Eu acho que podemos e acho que devemos, e acho que a vida torna-se muito mais divertida, mesmo entre adultos, quando nós aliviamos e juntamos humor, seja uma chatice de um trabalho que é preciso entregar ao chefe e que estamos em equipa e usamos leveza e humor para resolver e pôr todas as pessoas a trabalhar na mesma direção. Acho que não pode ser uma condição, acho que nessa altura falei, não pode ser uma condição, ou seja, os pais também podem chegar a casa, não ter vontade nenhuma de fazer banhos de espuma até ao teto, nem de brincar, nem de pôr os pratos na máquina e fazer um jogo, e tem que dizer, olha, é hora de ir para o banho, e a pessoa vai para o banho e diz, olha que chatice, até vai a resmungar, não tem coisa, vai a resmungar, hoje não brincas comigo. Hoje não, hoje não brinco contigo, nem vou fazer. Agora, acho que há algum risco, acho eu já não sei nada, mas há algum risco disso se tornar um pré-requisito para coisas que eu acho, para tarefas que eu acho que, e aí eu acho que isso é prejudicial para a própria criança, porque embora tenhamos tido esta conversa toda, e embora a pessoa possa não ser tão disciplinada ou ter um temperamento tão rotineiro ou que se adapte tão bem às rotinas, apesar de tudo, acho que muitas das coisas que fazemos automaticamente deixam espaço para coisas mais criativas. Muito bem, então fica a moral da história, vamos brincar e trazer humor. Não, a moral é que vamos trazer humor e leveza, sendo que também temos o direito de exigir aos nossos filhos que, mesmo sem artefactos e brincadeiras, consigamos ajudá-los a criar algumas tarefas e algumas rotinas sem que tenham que pensar muito nisso e que, portanto, não sofram todos os dias para as fazer. Pode ser assim? Não, ainda falta acrescentar uma coisa. O Instituto Nacional de Estatística revelou no uso do tempo dos portugueses, revelou que os miúdos ajudam em casa, acho que era 3 a 4 minutos por dia. E eu acho que estas coisas colam umas com as outras, porque a certa altura nós podemos correr o risco de tarefas que são parte de quem vive numa comunidade e que devem ser encaradas como parte, serem quase um favor que os pais têm que pedir aos filhos. Isso vai dar uma birra próxima, que é pagar ou não pagar aos filhos para fazer tarefas domésticas. Fica para uma próxima. Próxima. Mas pronto, não façam em vários inquéritos que estudamos, uma das razões porque os pais não obrigavam os filhos a fazer tarefas era porque achavam que eles estavam a estudar. E portanto... Ok, a fazer o seu trabalho. Fazer o seu trabalho, que os pais também já fizeram o seu, não é? E não significa que não seja, podem estar no computador, nos jogos de computador ou no chat. Não, mas calma, mas e se estiverem mesmo a estudar, é válido ou não? Se eles, com o horário que têm hoje em dia e acabam tudo, é válido ou não é mesmo? Eu acho que há algumas circunstâncias que, alguns momentos, antes de exames, antes de um teste, numa dificuldade, mas acho que por regra, acharmos que o estudar... aí podemos também fazer outra. Exato, já temos aqui imensos temas. Mas que a pessoa o menino tem que estudar e que, portanto, isso o isenta de fazer parte da comunidade, porque isso até é o outro lado da moeda, que valor tão elevado é que os pais estão a pôr no estudo e que se calhar está a desequilibrar os pratos da balança para o que é que eles fazem, para o papel deles também dentro de casa, com os irmãos e com os pais e com a casa. E aí podemos fazer outra birra se
a própria escola acha que tem direito ao monopólio do tempo Sim, dos adultos, das exatamente. crianças. E tem, com trabalhos de casa, já mais uma birra. E se os pais valorizam de tal forma o desempenho escolar e as notas que, ai menino, vai lá estudar, Sim. mesmo que, obviamente, ele já tenha passado horas demais a estudar e só pudesse ganhar em tirar a louça da máquina. Exato, muito bem. Então pronto, tirar a louça da máquina e depois um bocadinho de brincadeira e jogo a seguir. Até para a semana. O público fica no ouvido.